Hello pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando do treinamento do domínio de sua música. Esse aqui é meu canal e eu ensino você aí que é músico comum, né, a performar com segurança, improvisar com propriedade e compor sem depender apenas da sua intuição ou da sua inspiração. Nesse vídeo aqui eu vou te falar aí sobre os perigos do analfabetismo musical, beleza? Se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, já vai se inscrevendo aqui. Toda semana eu solto conteúdo de muita qualidade aí sobre teoria musical, composição, fluência musical e afins, tá? E você que já me acompanha há algum tempo, sabe da qualidade aqui do canal, já vai deixando seu like aqui, que ajuda muito aqui no nosso trabalho, beleza? Então é isso aí, vamos direto agora para o conteúdo. Antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte, a minha intenção com esse vídeo aqui não é te ofender se você é uma pessoa que não sabe ler partitura ou não, tá? A única coisa que eu quero fazer com esse vídeo aqui é te mostrar os benefícios, né, e os ônus que você vai ter, né, as desvantagens que você vai ter de não correr atrás de aprender a partitura, né? Obviamente eu conheço muitos músicos que não sabem, né, ler ou escrever na partitura, ou até sabem, mas sabem de uma forma muito básica, né, e são excelentes músicos, né? Não é essa a questão. A questão aqui eu quero te mostrar como você vai poder sair desse nível aqui para esse muito mais rápido se você tiver essa habilidade aí da leitura e da escrita. O que eu chamo de analfabetismo musical? É não saber ler e escrever na partitura, tá? É isso que é ser um analfabeto musical. E o termo aí da forma como eu estou usando emprestado da língua falada mesmo. Na língua falada, né, uma pessoa que não sabe ler nem escrever, né, a gente considera ela uma pessoa analfabeta, tá certo? Então, essa é a definição. Agora é o seguinte, às vezes você pode falar assim, Johnny, você está falando que tem problema não saber, que vão ter problemas aí não saber escrever ou ler na partitura, mas eu conheço um tanto de músico profissional que não sabe fazer isso e assim, é cabuloso e às vezes é melhor até do que quem sabe. A questão é a seguinte, por exemplo, vamos pensar num paralelo com a língua falada, tá? Você tem como você conhecer uma pessoa que não sabe ler nem escrever, mas que sabe discursar muito bem ou sabe compor um poema muito bem, né? Sabe declamar um poema muito bem? Óbvio que isso é possível, né? E na música, quando a gente fala sobre performance, quando a gente fala sobre improvisação, a gente está falando de habilidades que não dependem, né, de você ser uma pessoa letrada musicalmente, né? O que depende simplesmente de você ter vocabulário, né? Então, para isso, realmente uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Mas existem alguns pontos na vida musical que te afetam diretamente se você não sabe ler partitura e nem escrever na partitura. Então vou falar sobre eles agora. A primeira coisa é o seguinte, o seu aprendizado musical, se você é um analfabeto musical, ele fica muito comprometido, tá? Em que sentido? Primeiro, que você vai aprender muito, de uma forma muito mais lenta do que alguém que sabe, né, ler e escrever na partitura. E a explicação disso é simples. Qualquer livro de teoria musical, qualquer livro sobre harmonia, sobre qualquer assunto que você quiser estudar, vai estar recheado de partitura lá. E muito das explicações depende, né, da leitura. Depende de você ver como é que as notas estão ali posicionadas e entender o que está acontecendo, né? E tem muitas áreas na música que você não consegue compreender de verdade sem o conhecimento da notação. Tá? Por exemplo, eu vou falar aqui do trítono, né? O trítono é um campo de estudo aí na harmonia, né, que dá a base para que a gente entenda por que um acorde dominante ele resolve tão bem outros acordes. E esse conhecimento do trítono é o que faz a gente entender o funcionamento do porquê que a gente pode substituir um acorde dominante por um acorde que a gente chama de sub-5. Eu não vou entrar aqui nos detalhes nesse vídeo, mas é um acorde substituto do dominante. Vai ajudar a gente a explicar as diversas maneiras que a gente pode resolver um acorde diminuto, né? A questão de entender que o trítono são duas notas que juntas, né, formam uma dissonância, ajudam a gente a compreender também a questão da própria dissonância, da quinta diminuta. Enfim, então, tudo isso, quando você tem a habilidade de ler, né, a partitura, isso fica muito mais fácil de você visualizar a explicação, né? Você saber como que uma nota está chegando até a outra, né? Quando você tem um trítono, beleza, você está lá na nota Si e o Fá, o Si resolve no Dó e o Fá resolve no Mi,
Enfim, para você ver, visualizar isso de verdade, você precisa do recurso da escrita. Eu estou falando aqui do trítono, mas existem várias outras áreas dentro da música que você, com o recurso escrito, você consegue entender muito mais rápido, né? Então, para você ter um progresso que às vezes sem a partitura você demoraria 10 anos para avançar, você vai acabar por conhecer dessa linguagem, você pode às vezes avançar em 2, 3 anos. Né? Então isso agiliza demais o seu conhecimento musical. A outra coisa é que sem saber a leitura e a escrita, você não vai conseguir aprofundar de verdade o seu conhecimento. Porque, por exemplo, você quer estudar harmonia, né? O máximo que você vai conseguir estudar de harmonia é o que a gente chama de harmonia funcional. E eu gosto de falar também harmonia em blocos, né? Quando a gente pensa só no bloco vertical do que está acontecendo ali na execução dos sons. Mas você nunca vai conseguir entender, por exemplo, a harmonia por condução de vozes, pelo menos não de forma profunda, né? Porque por meio da escrita você consegue visualizar muito a questão de, por exemplo, você está indo de um dó para o fá, né? Como que essa condução das vozes entre um acorde e outro ela vai acontecer, né? Um tipo de conhecimento que jamais você vai conseguir ter é o contraponto, que é importantíssimo para você entender, né, a construção melódica, a construção de uma harmonização entre duas melodias com identidades diferentes, né? Enfim, então a falta de conhecimento da escrita e da leitura, ela não vai te dar a profundidade musical que você poderia ter se você não tivesse esse conhecimento, tá certo? Então, para retomar aqui, ó, o aprendizado musical ele fica prejudicado por conta da velocidade em que você vai aprender música e por conta da profundidade que você vai aprender música. Além da questão do aprendizado musical, existe a questão da análise musical, tá? Que está atrelada, com certeza, à questão do aprendizado. A análise musical, ela é super importante porque, primeiro, se você é alguém que quer aprender a harmonizar melodias, você tem que aprender a analisar essas melodias. Tá? E não existe ferramenta melhor para uma análise de melodias do que a própria partitura. A mesma coisa quando eu vou pensar em acordes, né? Às vezes eu estou visualizando ali os acordes, o que está acontecendo em termos de notas mesmo dentro dos acordes, e se eu tenho isso escrito, visualmente fica muito mais fácil de eu saber o que eu posso fazer melodicamente ali. Então, para analisar isso, a leitura, né, saber ler, não tem nem comparação com quem não sabe ler. Agora, a análise também é muito interessante para o aprendizado do que os mestres fazem, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que sabe analisar melodias, né, por meio da partitura, você vai pegar umas partituras ali do Tom Jobim, por exemplo, e você vai aprender muito com os caminhos que ele fez. Então você vai perceber, aqui ele fez uma modulação por mediante, aqui ele fez uma modulação por sensível. Olha só, ele saiu dessa tonalidade aqui, foi para uma tonalidade que estava um pouco mais distante e usou esse caminho melódico para poder fazer isso, tá? Na hora de você ver isso, quando você vê isso na partitura, fica muito mais fácil analisar esse tipo de coisa do que simplesmente pelo ouvido ou analisando pelas notas que você está tocando, né? Muito mais rápida a análise, né? E harmonicamente também. Na verdade, eu acho que harmonicamente não tem nem comparação a partitura com você simplesmente tentar analisar os blocos, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, a obra do Bach, Johann Sebastian Bach, para mim é um dos maiores compositores de todos os tempos, por meio da análise das partituras dele, você consegue ver coisas que você jamais conseguiria analisar simplesmente pelo ouvido. Até mesmo porque quando você escuta uma peça de Bach, né, em cada compasso, às vezes estão acontecendo 4, 8 acordes diferentes, o que não tem como você analisar, tem como, né? Mas não tem como você analisar com a rapidez que você teria da leitura, né? Simplesmente tocando a peça e vendo, aqui está acontecendo essa nota, está indo para cá e tal. Pela escrita, você iria matar isso muito mais rápido. E o legal de tudo isso, da análise, é que você viu alguma coisa interessante ali na análise que você está fazendo, você pode apropriar para você. E entra agora no próximo ponto que eu quero falar, que é a questão da criação musical. Quando eu falo de criação musical, eu estou falando da composição, tá? A improvisação também
é um tipo de criação musical, mas é um tipo de criação musical que acontece de forma imediata, né? Igual aqui, eu estou falando com vocês, eu até fiz um roteiro aqui para o vídeo, né? Mas para discorrer as ideias que eu coloquei no roteiro, eu estou improvisando, ou seja, eu estou pegando as palavras que eu já aprendi no decorrer da minha vida aí e estou usando elas para poder me comunicar de forma imediata aqui com vocês, né? Então a improvisação é a mesma coisa, né? A improvisação é uma forma como a forma como a gente pega o vocabulário musical que a gente aprendeu desde o nosso início aí de aprendizado musical e a gente usa isso de forma imediata na hora da improvisação mesmo, né? Na hora que você está fazendo algum solo improvisado. A composição, todavia, ela é um tipo de criação mais artística, tá? Artística no sentido de, vamos pensar na língua falada, né? Um cara que escreve um livro, ele não escreve um livro numa sentada só. Ele às vezes demora semanas, meses, anos até, porque ele vai escrever, aí às vezes ele vai analisar aquilo e fala assim, isso aqui não ficou tão bom, ele apaga, depois pega outra ideia. Às vezes, para poder escrever aquilo, ele vai ter que ler vários e vários e vários livros para poder aprender sobre aquele assunto que ele se propôs a escrever ali, né? Isso é muito interessante, né? Tem um autor que eu gosto muito que chama Dan Brown, daqueles livros Código da Vinci, Anjos e Demônios. Eu gosto muito do tipo de escrita dele e é muito interessante que ele é um cara que escreve livros de ficção, mas toda vez que ele vai escrever um livro, ele passa anos pesquisando sobre materiais, aprendendo os conteúdos que vão estar no livro que ele vai escrever, entendeu? Então a composição é um tipo de criação artística que nos proporciona isso. A gente pode, na composição, escrever coisas ou fazer coisas que a gente ainda não sabe, né? E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer por meio da experimentação, da pesquisa, enfim. E aí entra a parte da escrita e da leitura justamente nisso, porque se eu sei escrever, eu posso ter o mesmo processo que o escritor nessa questão da edição que eu falei aqui, né? Então, se eu escrevi uma ideia, primeiro que eu já consigo analisar aquela ideia de uma forma muito mais profunda do que simplesmente pela audição ou tentando entender o que eu fiz ali sonoramente, né? Eu consigo ver as notinhas escritas como se eu tivesse parado a música no tempo, né, e pudesse analisar ela, né, de trás para frente, frente para trás. E aí nisso eu consigo às vezes mudar uma nota de lugar, né? Muitos dos problemas que acontecem, né, de compositores às vezes plagiarem outros compositores poderiam ser resolvidos se a pessoa soubesse a escrita, porque na escrita ela poderia analisar e falar assim, nossa, isso aqui está muito parecido com a música de fulano de tal, então eu posso editar aqui, eu posso tirar essa nota daqui, colocar em outro lugar, mudar um pouquinho o ritmo, né? Então a escrita facilita muito nesse quesito, né, na hora da composição. E né, o fator que eu acho que é primordial aqui é o seguinte, a complexidade da composição ela aumenta, elevado a 20 quando a gente pode escrever. Porque quando a gente não sabe escrever e nem sabe ler, a gente está refém da nossa memória do que a gente está escutando apenas, né? Tem até gente que fala assim, mas isso é de boa, porque hoje em dia você pode gravar, você grava lá, mesmo que a música seja muito complicada, e manda pro cara tirar de ouvido. Ok, mas imagina o tempo que esse cara vai ter que tirar sua música de ouvido, e imagina se for uma música ali de 1 hora e meia, é impossível o cara num tempo assim, rápido, conseguir decorar, se é que é possível que ele consiga decorar se a peça for complicada. E aí você vê por que a música europeia, por exemplo, ali, né, no período barroco e depois no período clássico, como que ela simplesmente se tornou uma coisa monstruosa. Porque quando você ouve a Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ela tem 1 hora e meia de música, escrita para dezenas de tipos de instrumentos, para uma orquestra de, sei lá, dezenas de pessoas, né? Como essa peça poderia ser executada sem o registro escrito? Ele seria impossível. Você teria que fazer todos os músicos decorarem a parte deles, né? E você, naquele tempo ainda, seria mais impossível ainda, porque não tinha gravação, então o Beethoven ia ter que ensinar para cada músico a parte de cada um. Enfim, então seria totalmente inviável, né? E hoje, por mais que a gente trabalhe, a música popular, ela trabalha muito mais com canções, né? Que são essas músicas pequenininhas, que não tem essa extensão toda, mas a complexidade de um arranjo, ela vai ficar sempre travada pela falta de conhecimento da partitura, da leitura e da escrita. Porque
Uma pessoa que compõe só de ouvido, ela sempre vai ficar muito no subjetivo para poder saber como que ela pode fazer o tratamento entre duas vozes, né? O que eu já falei do contraponto. Contraponto é um tipo de estudo da escrita onde você aprende, né, a harmonizar duas vozes de uma forma que vem sendo estudada aí há 300, 400 anos, né? E isso você só consegue aprender por meio da leitura e da escrita, beleza? Então é isso aí, tá? É tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto, tá? Eu acho super importante, tá? Você que é músico saber ler e escrever na partitura. Não é um caminho fácil assim, se você for começar agora, não é um caminho fácil de você ficar fluente nisso, né, nesse tipo de habilidade, mas é um caminho que vale muito a pena ser seguido, né? Eu fiz um vídeo aí na semana passada falando sobre, dando algumas dicas de como que você pode começar, então você pode assistir esse vídeo aí, né? Eu nem lembro o título aqui, a minha editora aqui, minha esposa querida, vai colocar o título do vídeo aqui para vocês, mas no mais é isso, tá? Esse vídeo é um incentivo aí para que você não se contente só em ser uma pessoa analfabeta musical, mas que você busque ser uma pessoa letrada na música. Quanto à questão da análise, né, uma pessoa que não sabe analisar uma melodia, uma harmonia, ou que consegue fazer isso de uma forma muito dificultosa, né, o que provavelmente é o seu caso se você não sabe ler e escrever na partitura, né, a gente pode fazer o paralelo com o analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele que sabe até ler, mas ele não consegue entender o que ele está lendo, né? Então isso é uma coisa muito séria, né? Quanto mais domínio você tiver da leitura, da escrita, da partitura, mais você vai conseguir entender o discurso musical de alguém, você vai conseguir pegar uma peça e entender o que está sendo dito ali. E para você que é um cara que gosta de estudar performance, né? Para você fazer interpretação de peças, interpretação de músicas, isso é extremamente essencial, você saber interpretar, você saber analisar uma peça e tirar daquela peça o máximo do que o compositor desejaria que você tirasse, beleza? Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse conteúdo aqui, por favor, deixe o seu like aqui, ajuda demais o trabalho aqui do canal, tá? Se você é novo no canal, mais uma vez eu peço a você, se inscreva aqui. Toda semana eu solto conteúdo aí de muita qualidade sobre fluência musical, teoria musical, composição e afins, né? Se você gostou desse conteúdo aqui, eu tenho alguma coisa a acrescentar ou até uma pergunta, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? A sua opinião, a sua pergunta, que eu vou ter muito prazer aí de ler o seu comentário, de responder a sua pergunta, beleza? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês e até mais.